O dia amanhece e eu tiro como minha carta do dia a carta número 30 do baralho Lenormand, os lírios. E vou fazer um comentário com vocês antes. De todas as cartas do Lenormand, essa sempre foi a carta que mais me intrigou. Foi a carta que eu tive maior dificuldade em me relacionar com ela, entendê-la melhor, a compreender quando eu fazia uma tiragem o que ela realmente significava. Até mesmo porque é, ela, dependendo de quem escreve sobre ela ou comenta sobre ela, tem uma visão. Quando eu comecei a estudar, eu via que ela era uma carta que se referia muito à sexualidade, né? Apesar dela ser branca, significar pureza, as virtudes, né? Eu entendia nas leituras que eu fazia que ela estava se referindo à sexualidade. E alguns autores ainda comentavam que o próprio formato dela era um formato de aparência mais sexual. Eu não vejo isso, eu acredito que outras flores, outras plantas tenham talvez mais essa simbologia, né, essa característica. Eu realmente vejo essa carta como um símbolo de pureza, até muito usado na iconografia cristã da Igreja Católica como realmente pureza, né? E então eu realmente sempre encontrei dificuldades. Daí eu comecei a perceber que para mim, essa carta aparecia quando era uma questão de tempo, ou seja, quando alguma coisa era demorada para acontecer, ia ser demorada para acontecer, melhor dizendo. Errei muito nas minhas leituras até conseguir perceber que ela falava disso. Tenha paciência, tenha paciência. É uma carta da paciência. E a paciência vem com o quê? A paciência é irmã da sabedoria, da experiência, né? A gente sabe que as coisas vão acontecer na hora que elas devem acontecer. Só que todos nós somos muito ansiosos em relação a isso, né? Nós queremos muito rápido, nós queremos que as coisas se resolvam num instante, né? E não é bem assim que tudo acontece, né? Então, eu hoje, ao tirar essa carta e utilizando esse deck chamado Casas para Cartas, uh, eu, eu, né, e essa semana eu estou trabalhando com duas cartas, uma de prós e uma de contras, ou seja, vendo o lado positivo dessa carta e o lado negativo. Mas como eu tirei essa carta para o dia de hoje, né, eu vou interpretar para mim, sabendo da minha agenda, sabendo das possibilidades, quer dizer, eu já sei um monte de coisa sobre mim no dia de hoje. Então, eu vou usar essa carta como um conselho, né? O que eu devo entender como contras. Vou começar com os contras dessa carta. Exatamente o que eu acabei de dizer é a falta de paciência. Eu sou uma pessoa bastante impaciente. Não é todo dia, não é todo segundo, não é todo minuto, mas eu sou impaciente, né? Ter tranquilidade não é exatamente um exercício que eu faça muito bem. Eu sempre estou mais ansioso do que tranquilo. Então hoje eu devo tomar cuidado com isso, porque isso não é saudável em nenhuma área, né? Deixar as coisas evoluírem no tempo delas, deixarem as coisas acontecerem, não precipitar. Não me precipitar para resolver aquilo que ainda não está totalmente amadurecido, totalmente compreendido, totalmente entendido dentro das coisas do dia de hoje. Ser maduro. O que é ser maduro? É ter uma atitude que não é, evidentemente, infantil.
Então, o contra, o oposto disso, seria quase que a carta da criança, né? Do lado negativo da carta da criança, né? Também, que é essa coisa de levar na brincadeira, de não ter responsabilidade, isso tudo, e também ser impaciente, ser birrento. Então, mesmo que eu passe por alguns obstáculos hoje, eu prometo a mim mesmo que eu vou me lembrar muito dessa carta e vou me controlar nisso, vou me segurar nisso, para que eu seja exatamente o indivíduo que eu sou, uma pessoa de idade, que não significa nem ser sábio, nem ter maturidade, né? Mas vou buscar isso. Afinal de contas, eu tenho que encontrar isso também dentro de mim. E no sentido positivo? Eu acho que no sentido positivo, o lírio me diz uma coisa que está me ocorrendo agora, que é o seguinte: é estar satisfeito com você mesmo, é estar feliz com você mesmo. Sabe quando a gente dá aquele suspiro de alívio e parece que o mundo fica todo maravilhoso, quando um problema acaba, quando uma situação acaba, quando uma causa acaba, quando uma preocupação acaba, né? Eu imagino isso. Minha mãe, né, quando eu era adolescente, ela não ia dormir, ela não deitava enquanto eu não retornasse para casa. E piorou quando eu comecei a dirigir. Daí que ela não dormia mesmo e rezava dia e noite sem parar, né? Mas quando eu chegava, eu sentia que o semblante dela ia ficando mais sereno, assim, nos segundos em que ela me via e me abraçava e me beijava, como se eu tivesse feito uma viagem ao entorno do mundo, né? O lírio dá isso, o lírio dá essa sensação da gente de que aquilo que a gente faz, aquilo que a gente tá legal com a gente está feliz dentro do que a gente é, né? É também uma carta que fala de bom comportamento, ou seja, atitudes elegantes, gente, né? Ontem eu acredito que eu comentei com vocês sobre a gente ser agradecido, né? A carta do coração foi ontem, isso mesmo. Então, sermos agradecidos, né? Sermos agradecidos é uma coisa que você tem que sentir dentro de você. A prática disso está no lírio, que é a gentileza, é a retribuição, é o sorriso que você retribui àquela pessoa que está lhe servindo, mesmo que o serviço dela seja lhe servir, né? Ela não tem obrigação de acrescentar ao serviço dela um sorriso. Aquilo tem que ser espontâneo, vir de dentro dela ou vir de dentro de mim para com as outras pessoas, evidentemente, também. Né? Ser receptivo com as pessoas que me tratam bem, ser receptivo e atencioso com as pessoas que me são gentis, ser sereno, transmitir tranquilidade, transmitir paz para as pessoas, né? Transmitir paz para as pessoas. E há também uma coisa ligada a isso. Provavelmente alguém me pedirá um conselho hoje, ou eu terei que pedir um conselho a alguém hoje, né? E no que vai estar baseado isso, né? Eu vou procurar, se eu sentir que eu preciso de um conselho hoje a respeito de alguma coisa que surgir hoje no meu dia a dia, eu vou procurar uma pessoa que tenha experiência, que tenha maturidade e que tenha sabedoria. E isso não precisa ser no sentido filosófico. Eu posso estar apenas consultando o técnico de internet do escritório onde eu trabalho. Então eu vou procurar uma pessoa experiente, uma pessoa que tem conhecimento e uma pessoa que tenha segurança suficiente, né, para poder me explicar e solucionar as minhas coisas. Então, a todos vocês, um dia onde a paciência, a sabedoria, a paz reinem.